Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em João, capítulo de número 7, versículo 38 e versículo 39. Estamos em uma campanha onde temos sido abençoados, de maneira assim maravilhosa. Mente diante do Senhor, o Senhor tem nos abençoado. E aí no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 37, a seguir nos fala: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Podemos sentar? Como é bom poder estar na presença do Senhor para poder falar da palavra do nosso Deus. E nessa noite é certo que Deus já nos tem falado, Deus já tem de forma assim abençoar nossas vidas, porque, irmãos, dobrar o joelho, sentir a presença do Senhor é algo que a nossa alma necessita. Falar com o Senhor. Diz, glória a Deus, o pregador, que a oração é o oxigênio que nos mantém na presença do Senhor em vida. Então, quem tem oração, vida de oração diante do Senhor, ele consegue manter vivo diante das lutas, tribulações. Glória a Deus. E a nossa irmã Eliana nos passou aqui a palavra para que nessa noite eu pudesse fazer uso da palavra do nosso Deus através desse tema e beber da água da fonte. Venha ao Senhor, beba dessa água. Isso significa verdadeiramente aqueles que desejam e aqueles que têm sede. Somente aqueles que têm sede virão ao Senhor e irão querer beber da água da vida. E aí, irmãos, no Evangelho de João capítulo 7, versículos de 1 até o último, de 53, podemos perceber o Senhor falando através do Evangelho de João de uma maneira bem explícita, bem clara, evidente. Tem como dizer esse testador para mim, por favor? Ele está ao meu favor, Amém. É verdade. E aí, queridos irmãos, aqui no Evangelho de João, podemos perceber nesse capítulo, assim, de uma maneira bem explícita, bem clara, quando no capítulo 7, versículo de 1 a 9, podemos aqui uma conversa de Jesus com os seus irmãos, Capítulo 7, versículo de 1 a 9, a divisão aqui desse capítulo. Vemos aqui a conversa de Jesus com os seus irmãos, versículo 1 até o versículo 9. E do versículo de número 10 ao 29, Jesus ensinando no templo. No versículo de número 30 ao 36, podemos perceber que os fariseus procuram prender a Jesus. E no versículo aqui de número 36 ao 40, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. E o versículo de número 40 ao 53, vemos Nicodemos na defesa de Jesus no Sinédrio. Então, na divisão aqui desse capítulo, vemos aqui alguns subtemas tão importantes para extrairmos para a nossa vida. E aí entendemos aqui no versículo de número 1 até o versículo de número 9, Jesus falando com os seus irmãos. E os irmãos de Jesus, naquele momento ali, podemos perceber que nesse evangelho aqui, irmãos, até os próprios irmãos de Jesus queriam a fama de Jesus. E aí, analisamos, assim, o pregador também diz que as pessoas, alguns se aproximam de Jesus porque querem fama. Há várias formas de se aproximar de Jesus, querer algo diante do Senhor Jesus. Diz a palavra que quando aonde Jesus estava, a multidão vinha até ele. Alguns vinham enfermos, outros se maravilhavam do seu ensino, outros queriam a salvação. E aqui analisamos que os próprios irmãos de Jesus, nesse capítulo aqui, do Evangelho de João, capítulo número 7, versículo de 1 a 9,
os irmãos de Jesus não entendendo a missão de Jesus. E aí eles queriam que Jesus naquele momento se aproximasse para se revelar na maneira como eles queriam. E Jesus sabia a hora dele se manifestar diante da multidão. É tão interessante que esse capítulo de número 7 vai nos levar a entender que Jesus estava em um momento ali, glória a Deus, propriamente dito, quando o próprio Jesus, ele estava ali diante dos seus irmãos, e ele estava, conforme aqui a palavra do Senhor narra, ele ia sair de uma região para a outra, né? Que ele andava pela Galileia, né? E já não queria percorrer mais a Judéia. Por quê? Porque os judeus queriam matá-lo. Os judeus queriam prender a Jesus. E aí Jesus, estrategicamente, foi para um outro caminho. E os irmãos de Jesus não entenderam. Mestre, estamos na festa do tabernáculo, aonde vai haver uma grande multidão, concentração. É a hora de você vir e mostrar o que você veio fazer. Interessante, irmãos. Quando Jesus vai agir na nossa vida, ele age da maneira dele. Nós, muitas vezes, não entendemos como Jesus age, né? Nós queremos da maneira nossa. E Jesus, ele age da sua maneira. Sabemos que é necessário ter a sede de buscar o Senhor. Aqueles que buscam o Senhor sentem a necessidade de clamar ao Senhor. Aqueles que vêm para o culto de oração, a campanha como esta que nós estamos vivendo aqui, é porque eles têm sede. Eles vêm para Jesus para beber, para aproximar, para ser cheio da presença do Senhor. E muitas pessoas estão enfadadas. Algumas pessoas aí fora, elas estão se achando cheias e não querem mais orar, não querem mais buscar. E louvado seja Deus pela sua vida, irmão, porque você veio descer a fonte, porque você veio buscar a presença de Jesus, para que você, quando for cantar, o Senhor opera, para que quando você for orar, o Senhor opera, para que quando você pregar a palavra, o Senhor salva, para que quando você falar, uma manifestação do Senhor seja manifesta no meio daqueles que ouçam a palavra. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua atitude, porque quem tem sede, venha a mim e beba, aleluia. E aqui eu tenho um povo aqui que tem sede, né, que querem buscar ao Senhor, glória a Deus. E aí, queridos, é tão interessante quando analisamos na luz da palavra, né, quando ocorre a presença ali de Jesus ali na maneira certa, na hora certa dele se manifestar. Os seus irmãos queriam que ele manifestasse na festa do tabernáculo em Jerusalém, quando ali estava reunido grande concentração, mas Jesus havia realmente a maneira certa dele agir na hora dele. Por isso que nós analisamos aqui que Jesus ele deixou de andar então ali da Judéia e estava andando pela a Galileia, glória a Deus. E aí entendemos aqui também que aqui nesse capítulo podemos ver que existia um grupo de pessoas que deixaram de seguir a Jesus. Assim sendo, Jesus deixa de andar pela Judéia, agora percorre a Galileia. Motivo: os judeus queriam matar a Jesus. A família de Jesus, eles questionavam essa decisão de Jesus, de deixar a Judéia e agora andar pela Galileia. Na Judéia estava ocorrendo o quê? A festa do tabernáculo, que era aquela concentração, relembrando quando o próprio Deus tinha libertado o povo do Egito. O povo estava ali naquele momento, podemos entender na palavra do Senhor. E aí Jesus, ali naquele momento, podemos observar em João capítulo de número 7, versículo 2 ao 6, diz assim, olha só: ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus disseram: sai daqui, vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam o milagre que faz. Ninguém percorre, ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer tempo é o tempo. Então haveria o tempo de Jesus se manifestar. Haveria o tempo de Jesus se manifestar e os próprios irmãos de Jesus não estavam entendendo este momento. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí, Jesus haveria de ser manifesto
ele tinha o tempo dele para se manifestar. Vemos aqui que no versículo a seguir, conforme eu falei aos irmãos, o próprio Senhor Jesus, conforme na divisão aqui desse capítulo, ele tinha o tempo exato para se manifestar ao próprio povo que estava ali. Glória a Deus. E aí no versículo de número 7 ao 10, ao 29, Jesus ensina no tempo. Então aí vemos o próprio Jesus no seu tempo, chegando ao tempo. Olha só, o mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não é chegado. Então haveria o tempo do próprio Senhor se manifestar. E aí, irmãos, nós vamos entender o versículo de número 28, diz assim: então Jesus, ainda ensinando no templo, exclamava: sim, vós me conheceis, se vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. E verdadeiro, vós não conhecereis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. E aqui vemos que Jesus tem uma verdade explícita nele. E aí vamos ver nos próprios versículos, nessa verdade do Senhor, as Escrituras, narrando do próprio Senhor, vai mostrar como o próprio Senhor Jesus é para todos que se aproximam diante dele. Para todo que se chega diante dele, o que vai encontrar diante de Jesus? O que eles precisam encontrar? Aquela multidão estava ali, naquele momento, querendo ouvir ao Senhor, porque sabia que ele veio do próprio Pai de Deus. Ele tinha algo que aquela multidão queria ouvir. E aí o versículo 37 vai nos dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se diante da festa. Jesus pôs e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha Jesus se revelando: se alguém tem fome da palavra da vida eterna, venha a mim e beba. Aleluia, glória a Deus. E aí entendemos aqui nesse versículo, quando o próprio Senhor, ele fala verdadeiramente que quem tem sede, venha a ele e beba, porque ele testifica da verdade. Ele é a própria verdade. Glória a Deus por isso. Ele próprio é a verdade. Ele agora chega naquela grande multidão que já tinha passado aquela festa, estava naquela festa ali naquele último dia e ainda não tinha sido impactado. Mas agora Jesus fala no último dia, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem vem a mim, como diz as Escrituras, aleluia, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus está dizendo: quem está com sede da palavra da vida eterna, vem a mim e beba. Aleluia. Jesus se deixa revelar agora: eu sou, aleluia, a água que mata a sede. Eu sou a água, aleluia, que aquele que vem a mim e beba, jamais terão sede, porque eu dou a água viva. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, a água viva que desceu do céu. Irmãos, o pessoal não tinha passado aquela festa ali e não tinha tido impacto ainda. Mas Jesus agora se deixa revelar e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Agora chega a água vinda do céu para saciar a necessidade daquele povo. Ele não tinha ainda saciado, mas quando Jesus chega, muda a história deles. Porque ele vai se deixar revelar com a água que sacia a sede deles. É como aquela mulher, né? Glória a Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, irmão, aquela mulher samaritana, glória a Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, e aqui entendemos que Jesus encontra aquela mulher samaritana que ia ali pegar água no horário da 6ª, né? E aí aquela mulher estava ali para pegar água, saciar a sua sede natural ali do seu corpo físico. Mas Jesus estava oferecendo a ela agora uma água viva vindo do céu. Aleluia. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eles não tinham realmente a amizade, não tinha ali, tinha inimizade ali. Jesus lhe disse:
se conhecer o dom de Deus, em que te pede, dá de beber, lhe daria, e ele lhe daria da água viva. Olha aquela mulher tendo a sua necessidade agora sanada, porque Jesus chegou diante de uma mulher. Irmão, ali não era comum os homens estar conversando com aquela mulher. O horário que aquela mulher foi pegar, no horário do almoço, o horário que não tinha movimento nenhum, porque ela tinha vergonha, ela tinha um opróbrio, ela era uma mulher pecadora, mas Jesus chegou para sarar, para perdoar e dar a ela da água da vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. Então quem quer me buscar, vem ao culto de oração e eu vou deixar achar, aleluia, eu vou deixar ser achado, porque a Bíblia diz assim: buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Então o Senhor quer que aquele povo que o busca, porque aquele que busca é porque tem sede do Senhor, tem sede da sua presença. Glória a Deus. Jesus está dizendo que se a gente crê nele, como as Escrituras está dizendo, no versículo de número 37, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Glória a Deus. A água viva edifica, a água viva transforma. Glória a Deus. Irmão, Jesus está dizendo que se a gente crê nele, como as Escrituras está dizendo, ensina como resultado que haverá uma fonte fluindo de dentro para fora. Transformação do seu interior para o exterior. Jesus entrando no seu coração, mudando, transformando e edificando corações, aleluia, muitas vezes destruído, corações que muitas vezes está precisando de ser edificado no seu altar, e Jesus vai edificar, fluirá dentro do seu interior águas vivas. Glória a Deus. Você gostaria de ter uma fonte de águas vivas? Amém? Você gostaria? Você pode levantar sua mão, dizer que gostaria de ter essa água viva dentro do seu interior cada dia, cristalino de dentro de você, da sua vida, aleluia, edifica na sua vida pessoal, a sua vida profissional. Essa água viva, quando ela chega, ela transforma. Essa água viva, quando ela chega, ela muda trajeto, muda vida, porque ela é água viva. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Como diz as Escrituras, ela é viva e ela é eficaz. Eu quero acreditar que nesta noite, Jesus está dizendo, referente também ao Espírito Santo, versículo de número 39. Isso ele dizia do Espírito, que haveria de receber, aleluia, os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nesse momento, Jesus haveria dado uma promessa, que quando ele fosse ao céu, o Espírito Santo haveria de vir. E veio, porque como diz no Atos capítulo de número 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. De repente veio o vento como veemente, o vento vindo do céu. Aleluia. E todos receberam o Espírito Santo, começaram a falar língua. Aleluia. Começaram a falar em língua repartida vindo do céu. É o Espírito Santo que desceu sobre aquele povo. Então o Espírito Santo foi dado ao povo, e Jesus já deu a promessa que o Espírito Santo dele haveria de vir, e quando o Espírito Santo viesse sobre o povo, falaria em novas línguas, seriam edificados. Aleluia. O Espírito Santo tem que estar na minha vida, o Espírito Santo tem que estar na sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus chega, irmão, aleluia, há um impacto das nossas vidas. Sabe por quê? Começamos a ver novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse, aleluia, que não nos deixaria órfãos. Por quê? Porque mandaria o Espírito Santo dele. O Espírito que testifica sobre as nossas vidas das coisas dos céus. O Espírito Santo, quando ele está nas nossas vidas, testifica do que precisamos entender da palavra. Ele nos dá o entender, ele nos capacita a entender as coisas, a discernir as coisas espiritual. Por isso que na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 24, ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha até os confins da terra. Então nós temos que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor tem que ser cheia do Espírito Santo. E para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que vir buscar
na oração. Eu tenho que dobrar o meu joelho diante do nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus deseja te encher do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, amados irmãos, para eu e você, cada dia, passarmos por uns momentos que muitas vezes são momentos difíceis, né? Existe momentos de frustração, muitas vezes, nas nossas vidas, não é verdade? E existe momento, muitas vezes, que o nosso coração passa por angústia, muito desânimo, muitas vezes, vem, mas o Espírito Santo, ele vem alegrar o teu coração. O Espírito Santo, ele vem alegrar o teu coração. Não devemos parar de orar, devemos continuar orando, crendo, devemos continuar intercedendo em oração para que o Espírito Santo seja renovado na minha vida e na sua vida. Não podemos parar, irmãos, jamais deixar de buscar o Espírito Santo. Nós não podemos parar de deixar de buscar o renovo do Espírito Santo. Enquanto aqui tivermos essa vida, diante dessa terra, precisamos estar sendo renovados pelo Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Porque o Espírito Santo testifica nos nossos corações das coisas dos céus. Aleluia! Irmãos, eu quero te dizer algo importante. Deus nos deu, dentro desse coração de barro, aleluia, dentro desse coração, dentro dessa matéria de barro, algo precioso vindo do céu, que é o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos algo, irmão, oriundo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Está na minha vida, está na sua vida. O Espírito Santo de Deus. E aí, muitas vezes, pelas nossas falhas, ou muitas vezes, pelas lutas, pelas grandes dificuldades que passamos, frustrações, muitas vezes a chama do Espírito Santo se apaga dentro de nós. E nós precisamos reacender, porque, diz a Bíblia, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É necessário ter essa chama ardente dentro da minha vida e dentro da sua vida. Eu quero pedir a Deus para que continue abençoando a minha vida e a sua vida. E que eu possa estar tendo sede. E que você possa estar tendo sede. Nessa noite eu estou diante de uma igreja que tem sede do Espírito Santo. Assim eu creio. Se você tem sede do Espírito Santo, sede da vontade do Senhor, se você tem sede, aleluia, quer cada dia beber da água do Senhor, que você deseja que essa água flua dentro do seu coração para fora, se coloque de pé. Eu não vou colocar porque eu já estou, aleluia. A palavra é bastante sucinta, tá, irmão? Eu não vou falar, o script é muito grande, mas eu vou falar um pouco só. Glória a Deus. E nessa noite, se você não foi renovado, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu quero te chamar nessa noite a buscar o renovo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero convidar aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo ou renovados pelo Espírito Santo, venha aqui na frente. Venha.